Esse vídeo aqui ele é indicado caso você seja pai, mãe, tio, tia ou avô, avó e tenha como objetivo fazer com que uma criança estude, leia e se interesse mais pela cultura de uma forma geral. Evidente que eu não tenho a intenção aqui de restringir a sua posição parental como um empecilho. Então, se você tem como objetivo ajudar uma criança, independente dela ser seu sobrinho, sobrinha, filho, filha, beleza. Também esse vídeo também é indicado para você. É interessante notar também, num primeiro momento, que o rol não é taxativo. Portanto, as minhas recomendações aqui, de forma alguma, impedem que você adapte ela caso a caso. Não é uma, eu não estou restringindo, eu estou dando sugestões e você pode criar em cima disso, de sorte que a criança aprenda e tenha mais interesse na leitura. A primeira que eu anotei aqui é: não existe fórmula mágica. Exatamente nessa linha. Não é porque eu estou falando aqui determinada coisa que eu passei por uma determinada situação que me incentivou, que me interessou, que aumentou, melhor dizendo, aumentou meu interesse pela leitura, que a criança que você está tentando ajudar vai também ter mais interesse lendo o que eu li. Mais pra frente no vídeo, aliás, no fim do vídeo, eu vou falar alguns livros que eu li quando eu era criança. Eu sei que é difícil competir com iPads, iPhones, aparelhos tecnológicos de uma maneira geral. Porém, eu acredito sim que é possível incentivar uma criança a ler, despertar o interesse pela cultura e fazer com que o potencial dela floresça de uma forma imensa, de uma forma espetacular. Segunda orientação, recomendação, indicação: leia com a criança e explique. Você, na condição de leitor e alfabetizado, vai fazer o papel de um professor. Então a criança está lendo determinada frase, vamos supor que a frase seja extremamente simples, que é o interessante inclusive para livros infantis. Então as frases são formadas, por exemplo, por um sujeito e um verbo na oração. Você não tem. João foi comprar pão. Ponto. Então João comprou pão. É a frase. Não são aquelas frases que vão, voltam com referências. Então são frases simples. Porém, conforme a evolução, daqui a pouco a criança vai encontrar frases um pouco mais completas, com mais verbos, com palavras que ela desconhece, que você, na condição de tutor, por assim dizer, tentará ajudar e explicará para a criança. Tenha paciência, mas vale muito a pena. Terceira recomendação aqui que eu anotei é assim: apresente novos idiomas e meios de comunicação. A ideia é que você desperte a curiosidade da criança e mostre para ela que, no caso do idioma aqui, a gente está falando em português, mas mostre novos alfabetos, mostre ideogramas chineses, mostre o alfabeto nipônico, o alfabeto grego, o alfabeto russo, para que ela tenha noção de que o mundo não é simplesmente visto, melhor dizendo, escutado, falado somente no idioma nativo dela. Ela precisa ter essa noção de que os, os desdobramentos são imensos. Então mostra o espanhol, mostra o inglês, o francês, o italiano, faça com que a criança escute esse novo idioma. Se puder viajar, melhor ainda. Mas se não puder, não tem problema, basta o incentivo. Eu acredito muito nisso. Mais uma recomendação: passeios culturais. O que acontece? Uma criança não trabalha e, por consequência, não terá dinheiro para comprar livros. E se tiver dinheiro, dificilmente vai comprar livros, a não ser raras exceções. Porém, os passeios culturais, por exemplo, idas a livrarias, a museus e afins, darão à criança a oportunidade de escolha. Então, dentro de uma livraria, eu inclusive, aliás, aproveito o vídeo aqui para deixar meus votos de mais sincero respeito e profunda admiração que tenho pela minha tia, Marilena Marzagão, que me incentivou muito, me levava na livraria quando era criança, me levava em museu, a gente tinha exposição, ia na FAAP aqui em São Paulo direto, ia no MASP, e eu fui indo muito com ela nessas coisas. As duas pessoas que me incentivaram não foram os meus pais. Uma delas foi minha tia-avó, Marilena Marzagão,
E a outra, minha avó, pai da minha mãe, infelizmente já faleci. Voltando, apresentando aqui era passeios culturais. Então, essas idas a livrarias dão uma oportunidade de escolha para a criança. Você leva a criança numa sessão juvenil da livraria, ela vai olhar a imensidão de livros voltados, claro, para a faixa etária dela, e alguma coisa ali ela vai gostar. Ela vai te pedir o livro, compra o livro e dá. Não tenha dúvida que será um dinheiro muito, muito bem gasto. Vamos lá, museus também. O museu sempre tem a história que pode despertar o interesse. No final tem, por exemplo, a lojinha do museu. As lojinhas de museu costumam ser um pouco caras, mas se for o caso também, eu acho que vale a pena. Então tem lá um livro, a criança gostou de um determinado quadro. Um quadro, não sei, de Napoleão Bonaparte, por exemplo. Aí no final da exposição, tem uma lojinha e tem um livrinho lá de Napoleão Bonaparte. Por que não dar o livro para a criança? Dê o livro, incentive, faça a sua parte. Faça a sua parte. Eu sei, repito, é difícil competir com iPad, iPhone, sei lá o que. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A recomendação aqui, reiterando, tenha muita paciência. Tenha paciência, não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Aliás, eu desconfio que as melhores coisas da vida vêm com o tempo. Fruto de um trabalho de longo tempo e não do dia para a noite. Bom, para terminar o vídeo aqui, eu vou indicar algumas coleções de livros que eu li, que eu gostei bastante quando eu era criança. A primeira delas é a coleção Mortos de Fama. Eu vou mostrar aqui um. Todos eles têm essa cara aqui. Esse aqui é da história do Leonardo da Vinci, então tem Leonardo da Vinci e seu super cérebro. Tem também, que eu tenho do Isaac Newton, tem Isaac Newton e a maçã, acho que é alguma coisa assim. Einstein e os seus X. E tem do Einstein, acho que tem do Al Capone também, é bem legal essa coleção, não sei como é que tá hoje. Agora, ela tem uns quadrinhos, perceba que isto não é um gibi. Ela tem alguns quadrinhos que a criança provavelmente vai ter mais interesse, porque ela vai andar, o livro vai andar. A letra não é minúscula, então você tem a sensação de que você está lendo, sabe? Você olha assim de lado do livro e fala, nossa, caminhei, andei alguma coisa, tive alguma evolução. Segunda coleção é O Saber Horrível. Tem essa cara aqui, ó. Esse aqui é Caos Químico. Esse foi minha tia que me deu, tia Marilena. Também, mesmo estilo, veja que também não é um gibi, mas também tem, olha, tem imagens com as frases. Essas aqui são todas em preto e branco, mas de qualquer forma são imagens. Eu também gostava muito, esse aqui minha avó que me deu e eu nunca deixei de lado. Foi na época de escola ainda, eu me lembro bem que eu estava no primário. Isso aqui eu escrevi sobre esse livro aqui quando eu estava na 4ª série. É o livro ilustrado dos mitos. Ele tem bastante imagem, então as ilustrações são bem ricas. Ó, dá uma olhadinha. Vou botar na câmera. Perceba que já é um pouco mais, talvez não indicado para crianças tão pequenas, mas é muito bom. Então tem aqui, o interessante é que dos mitos, realmente são os mitos que a criança vai conhecer. Um pouco de mitologia grega, um pouco de mitologia nórdica. Tem a história, eu me lembro de ler o conto de Balder. Tem diversas mitologias, isso também abre, eu acho que expande o horizonte, abre novas possibilidades de conhecimento e leitura. Também, esse aqui acho que é mais simples, que é um clássico da Disney, favorito de todos os tempos. Quem me deu foi uma outra tia minha, mas tem até uma dedicatória aqui. Mas esse é bem, olha, bem para criança mesmo. Tá vendo? Claro que depois tenta fazer com que a criança leia. Então aqui dentro tem os 101 Dálmatas. Tem o filme do 101 Dálmatas em desenho? Tem o filme do 101 Dálmatas com gente, com ser humano? Tem também. Mas tenta fazer com que a criança leia o livro antes e depois ela se surpreenda ao ver o filme comparando com as expectativas dela. Essa sensação é muito interessante. Por fim, eu vou deixar aqui recomendado um dos livros que eu mais gostei que eu li quando era criança, que é esse aqui, ó, Os Natos. E tem muito a ver com a língua portuguesa. Você comprando esse livro, você vai entender o porquê.
do Beto Junqueira. Os Natos volta ao mundo falando português. Editora Planeta Jovem. Deixa eu ver a data aqui. Data de... Tá aqui, 2003. Os Natos volta ao mundo falando português, do Beto Junqueira. Esse livro já não tem tanta ilustração. Aliás, praticamente sem ilustrações. Mas também é. Depois disso, é claro que você... com o despertar da criança em relação aos livros, provavelmente ela mesma vai te pedir outros livros, outras séries, outras coleções. Eu tive contato com Agatha Christie depois, eu gosto de Agatha Christie, mas eu sou um fanático por Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. E também gosto do Ian Fleming, 007. Sim, livros do 007, ok? Mas eu gosto muito do Sherlock Holmes. Tem a obra completa, tem umas edições em inglês com a obra completa, também tem em português. Bom, Sherlock Holmes acho que tem praticamente todas as línguas. E é muito bom. Depois disso, aí cada um vai para sua área de conhecimento, do que mais gostar, mas pelo menos eu acho que a sensação de que a gente fez a nossa parte na condição de pessoa alfabetizada e leitora dá uma sensação muito boa. É um conforto saber que você pode ajudar e que você está ajudando não só a criança, mas também, por que não, o mundo de uma forma geral. Muito obrigado e não esqueça, incentive uma criança a ler. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!